Senhoras e senhores, boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós. Quando eu vinha no caminho para cá, lembrei-me de uma música de Roberto Carlos, que cantou muito bem e foi para as tertúlias na década de 70, né? Quando ele ainda usava cabelo grande, calça boca de cima e sapato cavalo de aço. A música diz mais ou menos assim: eu sou um negro gato de arrepiar, né? Ele diz que tem 7 vidas e etc. Então, a música diz que ele é um negro gato. E nós vamos perceber que nas nossas posturas, muitas vezes nós temos postura de gatos, né? Tem gente, quando você chega perto, ele já notaram já, né? Então, Roberto Carlos deve estar certo, ou mais ou menos certo. Mas tem outras pessoas, tem aquelas pessoas gato, né? Tipo minha filha mais velha, quando ela vai chegando perto de você, ela já vai se enroscando, roçando. Roça de um lado, roça do outro, não tem isso também? São posturas típicas de gato. Então, talvez Roberto Carlos esteja certo. Mas apesar de lindo, maravilhoso, existe também uma outra linha de ver os seres humanos como um animal. As mulheres adoram esse termo. Você é um cachorro. Desafio uma mulher que nunca utilizou isso, ou pelo menos pensou em utilizar. E um homem cachorro para as mulheres não é coisa muito boa, mas talvez elas estejam certas. Porque realmente, alguns de nós, né, temos algumas posturas que são muito próximas dos cachorros, né? Tem homem que lata tudo, né? E se você chegar perto do prato dele, por exemplo, você estiver comendo um pedaço de pizza e você for pegar o dele, ele é meu. Né? E notadamente, se você for se aproximando da companheira, da namorada, sinaliza, tem dono, viu? Deixa aí. Talvez estejamos próximo da certeza de que isso talvez seja um homem cachorro. Mas também tem aquele homem cachorro, tal qual a mulher gato, né? Que quando ele está em casa, ele está roncando, mas a mulher está tranquila, é o cão de guarda. Serve para pastorar. E você pode pegar 100 mulheres, levar para uma casa, botar só um homem. Não, o cão de guarda está lá fora, ninguém tem medo, né? Talvez tenhamos também homens, tipo cachorro. Talvez, não sei. Esse vai ser o nosso grande desafio. Descobrir como é que a humanidade chegou ao que chegou ainda com esses tiques nervosos de cachorro, de gato e de outros bichos mais que nós poderíamos, né, ver. E nós vamos descobrir que é interessante que Allan Kardec, né, perguntando aos espíritos aonde é que a gente se torna humano no meio da carreira evolutiva. E ele diz claramente, né, na questão 607A, né, ele diz que nós estivemos lá. Um dia nós estivemos na pele do cachorro, literalmente, né? Por isso que alguns de nós ainda continuam ainda com alguns trejeitos. Um dia nós estivemos lá na pele do gato, da gata, dos pássaros, né? Porque ele diz que nós que hoje aqui estamos e damos chute no cachorro, não percebemos que nós somos o reflexo dessa evolução constante. Então, alguns de nós ainda não perderam determinados vícios, né? Tem homem boi, você bota ele para trabalhar nele, produz, que é uma beleza, né? É mesmo você botar um boi numa campinadeira, como diz o nordestino, né? Ele passa o dia todinho trabalhando, né? Mas também tem o homem preguiça. Meu Deus, já é 8 horas, não estou dormindo ainda, né? Tem também, mas nós vamos acompanhar essa caminhada evolutiva
Primeiro, vendo que os Espíritos nos dizem que nem sempre nós estivemos onde nós estamos. Um dia nós estivemos em outros lugares, alguns bastante confortáveis, outros nem tanto. Como a gente já sabe que a humanidade é uma evolução, nós chegamos aqui e também não vamos ficar aqui, porque nós também vamos caminhar para o reino angelical, como diz aquela música, que um dia seremos anjos, e como dizia Jesus que somos deuses. Vamos acompanhar essa narrativa de André Luiz, nesse livro que não é mais esse agora, né? Evolução em Dois Mundos, aonde ele narra a caminhada do princípio inteligente, porque nem sempre nós fomos humanos. Primeira coisa que nós vamos aprender é isso: nós hoje estamos humanos, mas nem sempre fomos. Isso quer dizer que tem gente que ainda não é tão humano, né? Prova é que ainda conseguimos matar uns aos outros. Nesse livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, André Luiz tem 2 livros que é fantástico para você repetir a leitura. Esse daqui, eu acho que já li mais de 50 vezes. Porque o bicho é bem facilzinho, Couto. Tem uns termos muito bons da biologia, da física, da química, né? Mas, de tanto ler, a gente vai reflexionando. E o outro é mecanismo da mediunidade, né? No capítulo 1, ele vai falar de Deus. Ele diz que Deus é o cara de Roberto Carlos, que um dia pensou em algo, num projeto grandioso, e soltou o seu pensamento. E o pensamento de Deus, que ele chama de hausto divino, né? Hálito divino, quando ele pensou, ele fez igual a que a gente tem vontade de fazer: que esta casa esteja limpa, as mulheres. Aí a casa... Deus, quando ele pensou desse jeito, o pensamento dele ganhou o mundo. E ele, a primeira coisa que ele criou, né, nesse pensamento, foi as energias pensantes, no caso nós, espírito. Depois percebeu que essa energia pensante, que era o princípio inteligente, precisava de algo a mais para se exercitar, de uma academia. Criou a matéria. Nós vamos descobrir, segundo os espíritos, que só existem 3 coisas no universo: Deus, espírito e matéria. Pois bem, quando Deus pensou, ele já começou a criar os espíritos e foi educando-os, colocou na escola para que eles se educassem também para criar com ele. São o que ele chama de co-criadores. Jesus é um co-criador. Ele não é criador, porque criador é só Deus. Ele é co-criador. O que é que ele faz? Ele recebe a planta da engenharia divina e torna-se um construtor. Aí ele vai mais na frente mostrando que no nível inferior, aí tem aqueles que vêm criar os mundos. Eles criam os universos, os sóis, por exemplo, né? E vêm criando as coisas. Por último, na cocriação menor, no capítulo 1, nós vamos perceber que ele chama a gente. Pai e mãe, quando se juntam, estão numa cocriação de plano menor. E a coisa é tão divina que o projeto já está lá. Pai e mãe não pensou em botar seus olhos azuis. Eles só foram co-criadores, ajudaram Deus a formar, deram a forma. Mas o projeto divino, meu, seu, já existia. Então nós temos as 3 possibilidades, né? Nós podemos criar a nível maior, criando mundos. Podemos criar a nível menor, criando mundos menores. E podemos também criar, ajustando as formas aos pensamentos. No capítulo 2, um capítulo fantástico, ele diz que essa energia que Deus criou, que soltou, começou a pensar. Através da mente dele, educada pela mente dele, começa a pensar. E cria o que ele chama de corpo
espiritual. Aí nós vamos ver que lá no livro dos Espíritos, nós temos 2 corpos, e um que ainda não tem definição, pelo menos aqui na Terra. Nós temos o corpo físico, o corpo espiritual, ou perispírito, aquele que você sonha ao dormir, e nós temos o corpo mental, que segundo André Luiz é a sede dessa energia pensante. E esse corpo espiritual ele foi criado ao longo dos tempos, muito tempo mesmo, 1,5 bilhão de anos, para chegar mais ou menos na primeira vez que o homem desenhou na pedra. E esse corpo espiritual, ele precisou de criar outros corpos, que foi através das células, que pasmem, André Luiz nos dá a informação que as células são gente. Aquele pedaço de carne que você está engolindo lá, aquilo ali é suicídio, morticídio, né? É um morticídio. São tudo gente, ou melhor, corrigindo, futuras pessoas. Talvez por isso o pessoal antigo tinha o hábito de agradecer pela comida, né? Couto, hoje quando eu pego um pedaço de bife, olha amigo, obrigado por você ter morrido para me salvar. Mas obviamente que eu engulo, né? Rapaz, você está gostoso pra caramba. Cara, valeu a pena a sua morte, né? Então as células são futuras pessoas. Serão espíritos que um dia irão pensando, né? E que esse corpo, né? Ele quando vai se treinando na vida, a partir das células, eles vão evoluindo e ficando literalmente o corpo espiritual. Aí tem um detalhe. Nós temos células físicas, hidrogênio, oxigênio, e nós temos células espirituais. E segundo a física quântica, no momento, até o átomo pensa. Até o átomo tem estrutura de alma, Couto, hoje. Inclusive, tem a antimatéria, que é o antiátomo, né? Ou seja, você está vendo uma coisa aqui, inclusive fizeram um teste interessante na física quântica, eles pegaram 2 átomos e jungiram um ao outro, engancharam o outro, desengancharam. Eles perceberam que quando ele girava um aqui, independente de onde o outro estava, girava também, Couto. Ou seja, um casamento perpétuo. Já imaginou que coisa maravilhosa? Aquela coisa perpétua, né? Você desencarna e continua lá, casado, né? Coisa maravilhosa que a gente não espera, mas se os átomos fazem, isso quer dizer que nós fazemos também. Então, com esse treino de viver num ambiente físico e espiritual, surgiram os corpos dos animais, os primeiros. Aí nós temos que perceber que para a formação dos nossos corpos, primeiro nós tivemos lá na pedra. Essa parte que eu li é dos 3 reinos. E André Luiz diz que é a coisa mais interessante. Você manter esse monte de átomos aqui requer treino, né? E nós treinamos manter isso aqui tudo bonito, né? Essa formosura que vocês estão vendo, eu treinei quando eu estava lá nas pedras. Pedra é um bicho duro, né? No reino mineral. Ou seja, a coesão da matéria, Couto, aprendemos lá. Depois, né? Passar pela pedra, no mineral, né? Nós fomos para o vegetal. Aprendemos a nos alimentar pelos pés, ou pelas raízes, né? E tem mais, mas só tem um detalhe. Você imagina você é uma árvore, o vento dá, você vai e volta, dá e vai e volta. Aí Couto estende um galho para cima de você e você não pode chegar lá. E o galho de Couto crescendo, invadindo você. Aprendemos lá a paciência, a sensação, né? Aprendemos a criar uma coisa interessante no ser humano. Quando nós passamos lá pelas árvores, e olha o termo que eu utilizo, viu gente? Passamos. Eu não fui árvore. Eu sempre fui princípio inteligente, que hoje sou espírito, como vocês. Eu estive lá.
Eu estive lá. Lá nós aprendemos a criar uma coisa fabulosa que hoje nos mantém vivo. Pela seiva da árvore, né? E você, quando você corta uma árvore, você pode olhar que é como que ela chora, não é assim? Aquela seiva ali seria o nosso futuro sangue, né? Se você quer matar uma árvore, você roleta ela, tira a casca, pronto, morreu. Porque o sangue dela não circula mais. A clorofila foi o primeiro estágio dos espíritos superiores que estavam guiando a nossa evolução, né, para transformar aquilo em sangue, né? E pegaram aquilo ali, é verde pelo átomo de magnésio, que eles juntaram lá e fizeram aquilo ali. Passamos também, né, pelo reino seguinte, pelo reino dos animais. Era cada leão, cada leoa, cada pantera. Não é à toa que hoje ainda tem um leão, uma mulher pantera, essas coisas, né? Tem umas que são brabas que se você olhar, que vai, né? E notadamente, uma mulher com fome, ela vira uma leoa, uma pantera. Mulher não aguenta muita fome, né? Notadamente, se for casada, se você não suprir ela com a feira, aí você está com um problema grave na sua vida, né? Eu pensei que era só lá em casa, mas pelo sorriso eu estou vendo que não é, viu? Pois bem, passamos também pelo reino animal, né? E lá no reino animal, o princípio inteligente aprendeu a criar os instintos, a viver em bandos, como a gente está aqui, como os elefantes, como os leões, né? Como os nossos bichos de casa mesmo. Passamos por lá, e ao passar por lá, aprendemos alguns estágios interessantes. Primeiro, descobrimos o risco, o perigo de morrer. Segundo, aprendemos que a lei do mais forte valia lá. Terceiro, aprendemos que eu não precisava amar, precisava ser mais forte. Que ainda hoje nós temos muito disso. Isso tudo levou mais ou menos aí esse 1,5 bilhão de anos, quando surge um aprimoramento do corpo espiritual. Nós já tínhamos estagiado nos 3 reinos, ainda estamos lá, mas isso foi ficando automatizado. Foram treinadas, as nossas células foram literalmente domesticadas. A célula do olho vê, a do fígado processa o feijão, a rapadura, a carne, né? O pulmão aproveita o ar. Isso foi um trabalho lá em cima, gente, de uma coisa fantástica. Eles trabalhavam em laboratório. Por isso que quando a gente lê nos livros que a ciência procura, em alguns instantes a continuidade não vem, porque em alguns momentos eles pegaram aquele animal, levaram lá para cima e no perispírito fizeram uma melhoria. Tanto é que a última experiência que foi feita nesse nível foi a transposição do chimpanzé para nós humanos. E tanto é que o chimpanzé, gente, o DNA dele, que é o nosso mapa físico, tem 99,4 por aí hoje. Ou seja, o bicho é quase gente, né? Só se tirar os pelos é um homem. Inclusive, a chimpanzé faz tarefas que a mãe faz. Assisti um vídeo, percebi lá que o filho adoeceu, ela deixou o bando sair e ficou para trás. Quando ela ficou para trás, o chimpanzézinho foi adoecendo, morreu. Ela passou 3 dias velando o chimpanzé, tentando acordá-lo. Somente no 4º dia foi que ela debandou-se, né? Tal qual uma mãe. Então esse corpo espiritual ele foi sendo automatizado, né? Aí nós vamos ver o tato, né? Foi nas amebas, quando nós passamos lá dentro do mar, nas amebas da vida, nós aprendemos a descobrir o tato. Nesse capítulo ele diz que a visão, né, foi naqueles bichos flagelados, cheios de pernas, tipo a larva do mosquito da dengue, seria tipo, não é, né? E o olfato, descobrir esse cheiro, né? Esse monte de perfumes cheirosos aqui,
nós aprendemos lá nos peixes, nos animais aquáticos, né? Tanto é que os animais aquáticos, as baleias e outros mais, os tubarões, conseguem sentir o cheiro de uma gota de sangue no oceano, como a gente diz, a quilômetro de distância, uma gota só. Nós estivemos lá. Isso quer dizer, Couto, que os tubarões serão futuros Coutos, Antônio, Maria, Joaquina e etc. Porque ainda eles estão em evolução, né? E que o gosto, né? Nós aprendemos naquelas plantas, não tem umas plantas que a gente diz carnívoro que aqui não tem? Pois lá, ela ficava aberta assim, a mosca pousava, ela gostosa. Aprendemos lá, não é? E que o sexo, não é? Nós aprendemos a esse gosto, como diria a mamãe, pelo enxerimento, não é? Nas águas marinhas. Uma experiência bastante interessante que André Luiz conta, é como aconteceu o desenvolvimento do instinto sexual. Ele disse que tinha uma ameba, uma água marinha, que tinha o nome de Leptrotis, que ainda existe hoje, e com o passar do tempo ela fica bastante pesada, e ela tem uma carapaça de ferro em cima. Ela cria uma capa de ferro. Aí quando ela está muito pesada, ela começa a andar. Aí a carapaça cai. No momento que a carapaça cai, ela vai, se encosta perto da outra e notou que a carapaça ia crescendo. Algo parecido com isso hoje? A gente vê, começa a olhar. Lembra da experiência da gente quando foi? Quando vê aquele outro, é nesse. É minha fonte de felicidade. Essa é minha alma gêmea. É bem verdade que a maioria das vezes, quase total, é uma alma gemida, né? Algemada. Mas você não fica tão contente quando encontra. Então André Luiz nos conta nesse momento que o instinto sexual, né, foi criado nesse contato entre dois seres que nem sabiam o que está fazendo. Mas eu estava lá, você estava lá. E de lá para cá a gente nunca mais esqueceu aquela carapaça que caiu. E quando você toca no outro, né, você fica feliz. Tanto é que todo mundo conhece quando alguém está apaixonado. Quando você olha assim, o que foi? Viu o passarinho verde, né? A gente já sabe disso, né? E automatizando, né? Então essas células físicas, elas foram sendo domesticadas. A mente do princípio inteligente foi domesticando-as e foi botando elas para trabalhar. E no capítulo 5, células e corpo espiritual, né? Ele diz que as células, é claro, é o princípio inteligente no seu estágio inicial. As células. E eu, um dia desse, há uns 15 dias atrás, cometi assassinato em massa. Estava com um caroço aqui, né, um sinal que estava crescendo. Fui lá para Dr. Lúcio e mandei ele tirar. Mas depois que ele foi compreender, cometi assassinato em massa. Doutor Lúcia chega lá com o cara e diz, não, isso aqui é besteira. Menino, se for grande ele corta. Ainda mandou eu levar para o necrotério, lá para fazer autópsia, né? Biópsia, melhor dizendo, né? Mas quando veio o resultado, estava tudo morta já, né? Então, essas células, esses princípios inteligentes, né, eles vão evoluindo até chegar no momento. Na sexualidade, né, que é comum a todos os gêneros, né, ele conta uma experiência fantástica também. Nem sempre foi um com o outro. Antes dessa experiência do Leptrotis, né, perder a carapaça e encostar no outro para recuperar, ele disse que a espiritualidade fez uns testes com a sexualidade unipolar. Você é macho e fêmea. Hermafrodita, né? Ainda hoje tem alguns na natureza, algumas coisas que são, os tégios ele tem capacidade não somente de gerar o ovo, como de fecundar. E eu imagino nós, Couto, eu, os homens aqui, barrigudo, né? Que foi? Não, rapaz, estou grávido, né? Mas você também vai ficar grávido, né?
Então, não existia na época homem e mulher, mas eles perceberam que era uma necessidade de que se ficasse homem com mulher para pegar a experiência e, obviamente, criar associações. Porque o sexo, a energia sexual, não o sexo, funciona como a mosca que prende, né, o mel que prende a mosca. Todo mundo cai, quem não caiu vai cair. Depois é outra coisa, mas cai, né? Então eles perceberam que unindo aqueles dois ali, vinha mais os bichinhos depois, né? Fantástico, e fica tudo grudado, né? Assim, ó. Lá em casa foi assim, ó. Quando eu olhei Dorinha, é nessa. Dá aquele frio na barriga. Eu pensei que era só ela, né? Ela me avisou. Aí veio 3. E como a Dorinha é uma mulher muito inteligente, ela sapecou a cara dos bichinhos, a minha cara. Aí a gente fica perdido. A sua cara, a gente acha lindo, maravilhoso, né? E agora, Couto, ainda tem mais, por exemplo, quando você tem um filho, né? Se for homem, ainda tem mais, você compra a camisa dele e a sua igual. Eu tô doido para ter, eu só vou comprar a camisa daquela, Couto. É minha cara, os bichinhos lá de casa, é minha cara, né? Então, através do exercício da sexualidade, você se junta a uma pessoa que trouxe lá em casa mais 3, aí agora mais 2 netos, gente. Tudo gravitando. Olha a extensão. Aí sabe o que foi que Dorinha fez agora? Enganchou o sogro e a sogra também, que mora pertinho, vizinho lá em casa, né? Então, a sexualidade tem essa função, não só procriativa, mas associativa também, né? E no capítulo 8, né? Evolução e hereditariedade, nós vamos descobrir por que é que os bichinhos nascem parecidos com o Antônio. Ele chama de geometria transcendente. Primeiro, nós temos que perceber uma coisa. Nós não fomos boa bisca. Nós temos uma corrente de inimigos que é uma coisa fantástica. E esses inimigos, segundo ele, por questão de afinidade, que afinidade são 2 tipos. Afinidade por amor e afinidade pela dor. Se você me faz uma raiva muito grande, eu fico afinadíssimo com você. Tanto é quando você tem raiva de alguém, quando alguém fala dessa pessoa, chega, me faltou ar. Por que você falou naquela coisa ruim, hein? Tem outra coisa a falar não, né? Ou seja, você está amando o seu inimigo. Por isso a sabedoria de Jesus. Quando você for dar a sua esmola, que você se lembrar que está devendo algo a Couto, deixe lá e vá primeiro pagar a Couto, senão você vem nascer como filho dele e ele vai dar palmada na sua bunda. Pois é, lá nesse capítulo Evolução e Hereditariedade, ele explica como é que isso acontece. As pessoas que estão aqui gravitam na família. Quando elas desencarnam, gravitam ao redor da família. E o que é que vai acontecer? Couto casa, eu casei com Dorinha, estava lá a fila, minha filha. Lá vem, 9 meses depois, lá vem a primeira da fila. Segundo, terceiro, ou seja, aí ele diz, como é que isso acontece, Couto? Coisa mais interessante do mundo. Quando aquela pessoa vem que se aproxima, tem mais afinidade com o pai ou com a mãe? Com a mãe. Aí ela vai lá nos cromossomos da mãe, no DNA, pega a parecência da mãe, ou então a parecência do avô, não acontece? Do tio, na cara do tio esse menino, né? Que está tudo nos cromossomos daquela família, daquela pessoa, e vai lá, Couto, e monta um corpo parecido com o do pai ou da mãe, ou então do avô, da avó, daquele tio, né? Os lá de casa são tão parecidos, notadamente minha filha mais velha, que quando ela chega num ambiente que o pessoal me conhece, o pessoal começa a olhar, aí se for mulher não se aguenta, né? Você é filha de Antônio, não é? Aí ele disse, como é que você sabe? Minha filha é a cara dele. Pois é, ele chama geometria transcendente. Ela, uma afinidade comigo, gente, que é uma coisa fantástica, grudado. É a que faz o estilo gato, né? Gente, ela foi lá, pegou todos os meus cromossomos, né? E fez uma cópia. É uma cópia minha. Ela chegando aqui, você conhece logo, todo mundo conhece. Então essa geometria
a hereditariedade tem a ver com a afinidade, que pode ser boa ou ruim. De qualquer maneira, é afinidade. No capítulo, né, eu vou saltear aqui alguns, para que nós possamos compreender. Então, quando nós estamos nesse estágio já da sexualidade, nesse nível, nós já estamos no estágio da humanização. Já atingimos, já saímos dos 3 reinos e entramos no reino hominal, o reino do homem. Aquele princípio inteligente que esteve lá na pedra. Eu imagino uma mulher numa pedra, Couto, sem poder falar nada. Eu vou te contar, é muito difícil, não manter a boca fechada. Couto, minha neta de 5 anos, ela fala pelos cotovelos. Ela fala tanto que, minha filha, devagar, fala devagar. Aí ela já está, eu falo muito? Fala, minha filha, ela continua falando, entendeu? Eu imagino as mulheres lá no reino das pedras, Couto. A gente tinha uma xaria, parado lá na frente da televisão, não tem nenhum problema. Se não mudar o canal, não vai nenhum problema, né? Passamos pelo reino lá, já tivemos lá, aprendemos a fazer o nosso corpo. Passamos pelo reino animal, das plantas, aprendemos a fixação, desenvolvemos sangue. Viemos para os animais, os instintos, a conservação. Aí chegamos no reino hominal. Aí acontece um problema terrível para nós. Até aí a natureza cuidava da gente. A planta, a água vem do céu, ou do riacho, ou do córrego, ou do mar, né? A pedra rola, se encontra uma com a outra, né? Os animais têm um sustento que a natureza dá, mas nós homens, quando nós atingimos o estágio da humanidade, da humanização, aconteceu um fato interessante. Foi nos cobrado responsabilidade. E sabe como é que apareceu com a responsabilidade? Através da palavra. Até então os animais não se falavam, não se comunicavam. E uma das primeiras questões que ele diz é assim, olha, que Kardec inclusive, né, pergunta também, e André Luiz também, é se os animais têm palavra. E é claro que tem. Por exemplo, todo mundo consegue compreender um rosnado de um cachorro quando é para atacar e quando é de gratidão, não é assim? Segundo os espíritos, aqui não é uma linguagem. Mas a não verbalização não levava a uma compreensão universal. Nós, quando passamos lá e adquirimos o poder de falar, que os espíritos pegaram, levaram novamente o nosso perispírito lá para cima e começaram a formar a nossa garganta, né, para sair essa fonação, essa voz maravilhosa, né, que encanta, né, multidões. Eu comecei a pensar, Couto, rapaz, tem mulher igual a mim. E se eu mexer na mulher de Couto, ele vai mexer na minha. Se eu mexer no filho dele, ele mexe no meu. Se eu mexer no roçado dele, ele vai mexer no meu. Se eu fizer o mal a ele, ele vai fazer aos meus. Coisa que nós ainda não estamos ainda totalmente aprendidos. Mas foi a palavra, Couto. Eu fiquei encantado, porque foi exatamente o surgimento da palavra que trouxe a responsabilidade para a gente. Porque nós aprendemos, ao falar, aprendemos a pensar. E nós ainda estamos tentando pensar. E nós ainda estamos ainda adquirindo essa linguagem que tende a ser universalizada daqui a pouco, alguns milhares de anos, né? Para que a gente possa, de fato, compreender o outro através da palavra. Hoje em dia, a maneira como a gente fala sem escutar o outro, mais problema traz do que solução, né? Lá em casa eu confesso que eu já dei a palavra à mulher. Ela fala e eu obedeço. Não tem para que vocês, homens, abrir a boca em casa. Fique calado. Inclusive, estou educando meu neto. Quando a avó dele fala, diz, mas vó, não sei mais o que, meu filho, vem aqui. Eu não já disse a você, quando sua avó falar, você fica calado. Se acha que você vai ganhar dela, vou não, vou. Então fica calado para que falar, né? Então, ainda nós estamos tentando nos adequar ao ato de falar. E, notadamente, falar com respeito é muito difícil. Vocês já perceberam, né? A pessoa dizer um agravo a você dizer tudo bem e ir embora, é muito difícil. Porque nessa hora, a gente usa aquela famosa frase, que é muito parecida com a música de Roberto Carlos. Se você me gritar, eu viro
bicho. Na realidade você não vira, você já é, né? Gente não vira bicho. Agora, se você é bicho em forma de gente, é um negro gato, né? É possível. E nós vamos caminhando por aqui, né? E vamos perceber que vamos chegar na fase mais importante. Com a responsabilidade, aprendemos também a morrer. Que até então nós não tínhamos consciência da morte. A morte acontecia naturalmente e a gente nem percebia. Mas ele vai vendo, vai mostrando, né? Que quando você começa a pensar, você começa a perceber que quando você morre, você fala e o outro não escuta. Mas como você está só no início da percepção, você fica lá no lar, Couto. E André Luiz, nos outros livros dele, nos diz que mais ou menos 70% da população que morre fica em casa. E nesse capítulo, né, Alma e Desencarnação, ele mostra isso, os nossos parentes, que não estão acostumados na vida do outro lado, eles morrem e ficam perto da gente. E quanto mais você pranteia, mais ele está próximo de você. Quanto mais você guarda as coisas dele, mais ele está próximo. Eu tenho uma amiga minha que perdeu o esposo, que ela guarda até as cuecas dele. Eu acho que é esperando sair como sertão, né? Ter alguma utilidade para a posteridade. Mas nesse caso não tem como ele sair, a não ser que ele tenha uma elevação moral muito grande e entenda do mundo do outro lado. Aquele pensamento, olha, que falta de fulano, já chegou, ele já está ali com você, né? Então nesse capítulo Alma e Desencarnação, nós vamos perceber, né, que nós aprendemos a morrer mal. Estamos na fase ainda de aprender a morrer. Tanto é que se você falar de morte para espíritas, Maria, cruz credo. Nós espíritas com medo da morte, né? Particularmente, eu ainda me lembro da minha experiência que eu tive um sonho morrendo, né? Foi uma das noites mais torturantes que eu já vivi na minha vida, né? Caixãozinho daquelas prefeituras do interior lilás. Se Couto pegasse na alça, Couto, eu caía por baixo. Couto, eu acordei que o coração já estava aqui. Se não acorda, teria morrido, né? Nós ainda não aprendemos a morrer. Mas ele disse que morrer é ir para o outro lado. E quando chegar lá, você vai encontrar os seus. Só que quando nós não sabemos morrer, e quando nós temos inimigo e morremos, ou os nossos inimigos morrem, no capítulo 14, ele tem um capítulo fantástico, chamado simbiose espiritual. Simbiose é a junção, não é? Você está simbioticamente com a pessoa, você está junto. Eles dizem que quando você morre, não é? E você não se desliga dos seus parentes, você passa a viver com eles, simbioticamente, como se fosse uma vara que você botasse um cordão, vamos dizer assim, ou uma planta que você enxerta outro e sai um galho. É um pé de abacateiro, você bota uma goiaba, aí fica aqui, né? E ele diz que, nesse caso, né, quando é útil, ou seja, quando aquela pessoa tem uma elevação, você não sente nada. Mas tem um detalhe nesse capítulo. Ele disse que quando a alma que morreu é sua inimiga, ou mesmo que não seja, mas ela está doente, porque você morre doente e continua doente para fazer tratamento lá do outro lado, ele diz que você vai adoecer do mesmo jeito. Quem trabalha em desobsessão já viu vários casos, notadamente, os casos que a medicina não dá jeito, geralmente, não é sempre, tem um componente espiritual. E se você não afastar, a pessoa não fica boa. Então essa simbiose, ela se dá no nível explorador, né? E ela causa doenças, notadamente as doenças mentais, as que ele chamou de psiconeurose, né? Porque a sua mente, o seu cérebro foi feito para você. Você se encaixa perfeito. O que é a simbiose? Outra mente vem e se aproxima e fica transmitindo. Você fica, hoje como é que chama? Os dois celulares quando estão funcionando juntos? Emparelhado, né? Você fica emparelhado com outra mente. E quando você fica emparelhado com outra mente, o seu corpo
vai sofrer o que ele chama no capítulo 15, vampirismo espiritual. Ou seja, os seus inimigos, eles fazem igual o carrapato faz com o cachorro. Você morreu com aquele cara inimigo seu, ou ele é seu inimigo, morreu. Ele vai se aproximando de você. Quando ele consegue o número do seu zap, né? Uma raiva que você teve, ele liga no seu zap, minha filha, ele vai sugar todas as suas energias. Não vai entrar mais ninguém na sua caixa postal do zap. Só vai ter deles. Ele vai, literalmente, é o vampirismo. E uma coisa interessante, que eu estou assistindo aquele filme Blade Runner, né? Que os vampiros, né, de Bram Stoker, né, gostam do sangue assim. Se você for ler um livro de André Luiz, que agora me falha a memória, você vai ver que aquele processo acontece lá na matança com os desencarnados. André Luiz, quando vai passando na frente de uma matança, ele percebe que ao matar o boi, né, evapora como que uma energia do sangue. E os espíritos estão lá, Couto, igual um drogado. Adquire aquela força. Né? E no vampirismo espiritual, ele chega junto de você, bebe todas as suas energias, se você não tomar cuidado, né? E nessa transformação, ele fica um parasita para você. É como se ele fosse um carrapato, lhe sugando. Você fica fraco, mole, com os médicos chamam de astenia. O nome é chique, mas você está fraco pra caramba, viu? Você fica com astenia, né? E o cara lá no seu zap, lá, né? A sua caixa postal cheia. Eu lhe lasco, eu lhe lasco, eu lhe lasco, eu lhe lasco, eu vou lhe lascar. Chega até o nível, né, de você morrer por causa disso. Porque ele pode sugar todas as suas energias. Eu acompanhei um caso, né, de uma pessoa que caiu nesse estágio, e ele bateu tudo que é médico, no Mossoró, Natal, Fortaleza. Ele entrou num processo de fraqueza tão grande, que só ficou nele grande a cabeça. Os quadril, né, pronto, só tem isso aqui. Era a cabeça aqui, esquelético aqui, que você contava costela por costela. Aí tinha o quadril, os ossos da bacia, e as pernas mais finas do que isso aqui. Morreu, nenhum médico descobriu o que era. Então essa simbiose espiritual, né, é o que André Luiz vai dar o nome de ovoides. Tem uns mais inteligentes. Quando um obsessor é inteligente, ele não vai lá lhe lascar, não. O que é que eles fazem? Ele vai lá, procura aqueles que não conseguem mais pensar, ou aqueles que ele pega a força e bota próximo de você, no seu perispírito, grampeia, né? Grampeia, e ele vai sugando as suas energias. André Luiz, Manuel Flamengo, conta uma experiência com drogados. O pessoal tem os drogados lá do outro lado, que à noite, de preferência à noite, pega ele e solta para vir para junto dos encarnados, para sugar as energias. O cara está lá no baseado, e o outro. E isso acontece com a bebida também. Num dos livros de André Luiz, quando ele vai passando numa ambulância, e vai prestando socorro, ele percebe isso. Ele passa de frente de um bar, e ele notou que está o casal, gente, dançando. Aí por trás do homem está um outro desencarnado, e na mulher também está. E ele nota que no balcão tem uma pessoa com um copo de bebida. E ele nota que quando a pessoa faz isso, o outro abre a boca e absorve a energia do teor alcoólico. Obviamente que ele não absorve a bebida. Notadamente, quando você ingere a droga, o álcool, as suas células começam a funcionar de uma maneira tal que ele consegue perceber, sentir e aproveitar aquilo ali. Então, para isso aí, nós vamos ter que ir, né? Vamos ter que compreender que é na nossa mente que nós moramos na realidade, né? E ele nos dá essa informação, né? Em mediunidade e corpo espiritual, notadamente na pineal, é lá onde nós moramos, no hipocampo
da medicina, né? No tálamo, né? E que é lá na pineal que nós temos essa antena. Todos nós funcionamos estilo celular. Quando eu penso em você, o meu pensamento vai até você e toca em você. Não tem distância. Algumas pessoas têm sensibilidade, né? Elas conseguem perceber. Tem alguém aqui atrás de mim, não é assim? Mas é essa sensação mesmo. Tem alguém olhando para você, né? As mulheres têm uma sensibilidade maior do que nós homens, né? Elas conseguem sentir isso, né? E a gente vai folheando aqui, né? E, por último, voltamos a um capítulo aqui, antepenúltimo, né? Da sexualidade, né? André Luiz, no capítulo 18, sexo e corpo espiritual, ele dá uma aprofundada na sexualidade que nós deveríamos explorar mais. Ele chega à seguinte conclusão, que o instinto sexual, que a sexualidade são os órgãos, o instinto sexual é a energia que o ser humano usa para trabalhar, produzir obra de arte, estudar e tudo, né? E também para procriar. Tanto é, que eu já falei aqui, que as pessoas que menos trabalham são as que mais gostam de sexo, de estar constantemente. Porque quando eu trabalho, eu estou gastando a mesma energia. Mas por que isso acontece? Segundo André Luiz, porque se o feijão e a rapadura é o alimento das nossas células físicas, a energia sexual, não o sexo, a energia sexual é o alimento da nossa alma. Que Jung já tinha chegado a essa conclusão e Freud chegou bem próximo. E ele diz que é essa energia que faz com que as pessoas se unam. Então, quando nós estamos com você, seja lá em que nível for, e isso necessariamente não quer dizer somente uma mulher, nós estamos em comunhão de energias. E essa comunhão de energia é o que leva aos acasalamentos, às amizades, aos trabalhos, né? E nós somos educados para isso. E ele diz claramente que quando você é casado com uma pessoa que você a rejeita e ela fica com aquela energia circulante em excesso, ela diz que o que acontecer com aquela pessoa, você é o responsável. E é interessante, olha o avanço, esse livro é de 1958. Estava em Natal, sexta-feira, passou na minha frente, Couto. Um casal, 2 homens, Couto, que eu achei uma modernidade mais chique do mundo. Gente, é muito moderno você ver 2 homens de mão dada, 2 mulheres, e você ter aquele senso de responsabilidade de saber aceitar aquilo ali. André Luiz relata, nesse capítulo, né, que há muitas gradações dessas energias, que você percebe no outro não é a energia homem-mulher, que não existe, porque nós sabemos que os espíritos não têm sexo, mas sim a polaridade. Então, quando nós vemos 2 homens, 2 mulheres, não são 2 homens, 2 mulheres. Para acontecer aquilo ali, eles têm que ter energia polaridade diferente. Uma positiva, outra negativa, sendo que o negativo aqui não é de ruim, é só um tipo. Nós não temos na nossa lâmpada, não são 2 fios? Pronto. Então, ele diz lá que há muitas gradações de relacionamento, e que esses relacionamentos vão construir o mundo que nós temos de acordo com o amor que nós buscamos nessas energias. Então, sexualidade é o alimento das nossas almas. E o último capítulo que nós vamos ver aqui, já na segunda parte, né? Vai ser, que acabou-se já o nosso tempo, né? Para quem lida com passe, né? André Luiz tem um capítulo inteiro sobre passo magnético. É na segunda parte, item 15. E ele diz uma coisa interessante. O funcionamento normal do nosso corpo gera energia que as máquinas de ultrassom captam, né? E também as tomografias, tomografia, aquela outra, ressonância magnética, né? E ele diz que essa energia que o nosso corpo, que está junto
espírito e matéria, ele diz que essa energia é transmissível. É a energia que ele chama magnética. E você pode transmitir essa energia a alguém. Mas ele dá mais, ele dá o caminho dessa energia. Quando eu faço uma imposição de mão, quando eu dou um passo de limpeza, eu atinjo primeiro o seu sangue. Lembra dos vampiros querendo sangue? O sangue é a primeira parte que é afetada por essa energia. E tem algumas pessoas que têm tanta sensibilidade, quando elas entram num ambiente, que o ambiente está com energia negativa, de repente ela começa a desfalecer. Sim, como é? Que foi? Não, vamos embora, não estou me sentindo bem não. São pessoas que têm sensibilidade demais. No normal a gente não sente isso. Mas isso ele diz que a partir do sangue vai distribuído para todo o organismo. Isso quer dizer que nós precisamos ainda estudar muito o nosso passo nas casas espíritas, porque ele é de uma utilidade enorme para nós humanos. E no tocante a isso, temos que aprender com Jesus, que ele disse: se tu tiveres fé, fará mais do que eu. E olha que Jesus fez de tudo. Curou cego, leprosos, endireitou pessoas de maus caminhos, viciados. E nós precisamos aprender isso. André Luiz nos aponta o caminho do futuro, 1958. Lá ele já fala, nesse livro, ele já fala hoje da genética, criando os bichinhos sozinho. Mas o interessante hoje é o avanço da ciência nessa área do estudo da união espírito-matéria. Trouxe aqui alguns exemplos de pessoas da área da medicina que estão explorando esse tema ultimamente. Candace Pert, doutora norte-americana, tem esse livro, Conexão Mente e Corpo, para o seu bem-estar. Ela vai encontrar a conexão mente-corpo. Vocês se lembram que André Luiz fala das células? Esse doutor Rupert Sheldrake, ele foi atrás, tem uma pesquisa fantástica, ele vai atrás da evolução todinha. É um André Luiz, Couto. É um André Luiz, de acordo com a medicina. Greg Brad, médico também, ele diz que aquelas nossas letrazinhas do DNA, guanina, tiamina, sinosina e adenina, ele diz que ali é o código de Deus. Ele destrincha lá, e segundo ele, essas 4 letras, é o nome de Deus em hebraico. E aqui, Dr. Francis Collins, aquele que foi do projeto Genoma, escreveu isso aqui, a linguagem de Deus. Isso tudo só quer dizer uma coisa. Roberto Carlos estava certo? Sim. Vendo pela essa ótica nossa. Quando nós chamamos um outro de animal, chamamos correto? Sim. Mas nós somos totalmente diferentes de um animal. E vamos ser mais ainda. Nessa obra de André Luiz, a gente vê claramente uma coisa: a sabedoria divina. Ao nos pegar, criar um princípio inteligente e passar por todos esses estágios, e hoje nós estamos aqui, um ser pensante, que conseguimos ver o outro algumas vezes como um irmão, que estamos em casa cuidando de uma família, que sabemos trabalhar, produzir, e que enxergamos Deus no canto de um pássaro. Isso não é uma mente, isso é uma coisa fabulosa. Nós somos essa coisa fabulosa. Nós somos a maravilha que Deus criou para enxergá-lo conforme os Espíritos nos dizem. Porque de todos os animais que nós temos até aqui agora, somente o estado da humanidade nos permite olhar para o céu e dizer: Pai nosso que estás no céu, eu sei que você está aí, e eu sei que você é o dono do mundo, portanto não me deixa só, ainda que eu canse de trabalhar para ganhar o pão nosso de cada dia, alimenta a minha alma para que eu consiga enxergar nos cantos dos pássaros, num beber que nasce, na vida que se vai ao seu encontro, que eu possa lhe enxergar, Pai nosso, no meu dia a dia, na água que eu bebo, no alimento que eu ingiro, mas principalmente no outro que está ao alcance da minha vista,
ao alcance dos meus ouvidos, que eu possa, ó Pai, perdoar Ele mesmo, como Tu tem perdoado todas as faltas. Eu considero Evolução em Dois Mundos um dos maiores hinos de ação de graça a Deus. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.